vou lá. Enfim, então é um interlúdio que funciona basicamente como uma informação básica para quem não é familiarizado com a questão do que é do que significam, né, o que representam os estudos pós-coloniais e decoloniais. Mas acho que é um bom resumo, né, uma boa síntese, digamos assim, da natureza desses estudos, até porque esse livro vai justamente explorar uma certa continuidade desse fenômeno para pensar o colonialismo de dados. Então acho importante que todo mundo tenha essa informação, entenda melhor o que isso significa. E não só, né, a importância que esses estudos têm no que diz respeito a entender o fenômeno do colonialismo, mas como também um instrumento de enfrentamento, de resistência a uma luta anticolonial. E nesse sentido, aí no capítulo que a gente vai discutir aqui hoje, fica claro que os autores entendem que dá para a gente se inspirar no que foi a luta anticolonial, no que diz respeito à resistência ao colonialismo de dados. Dá para partir, digamos assim, para uma luta mais ou menos da mesma natureza. Bom, mas enfim, então o interlúdio trata disso, a gente pode começar conversando sobre esse capítulo, esse interlúdio, né? E depois, na sequência, o Felipe está aí já, né? A gente parte para a conversa sobre o capítulo 3, sobre o colonialismo das relações dataficadas, e aí o Felipe vai conduzindo a conversa e a gente vai complementando, colocando as nossas questões e observações. Queria só lembrar mais uma vez para todo mundo ficar à vontade para se manifestar. Eu sugiro só que faça a manifestação, ou levanta a mãozinha aí, ou então coloca uma observação no chat que eu vou acompanhando aqui, que aí assim a gente vai organizando melhor as falas e tal, né? E o pedido de sempre, né? Deixar os áudios desligados, mas se possível as câmeras ligadas para a gente poder interagir melhor, né, na medida do possível aí do mundo virtual. Bom, então vamos lá. Hoje está sendo um dia quente, né, politicamente falando, né? O Brasil é isso, né? Tem um grau de intensidade bastante elevado do ponto de vista político, mas de tempos em tempos irrompem assim acontecimentos ainda mais significativos. Mas espero que já tenha dado tempo de digerir um pouco a situação, né, acalmar e centralizar aqui no grupo. Vamos lá, então, começar do interlúdio. Bom, eles começam colocando o colonialismo, contextualizando o colonialismo. Bom, é claro, né, em princípio, quando a gente fala de colonialismo, a experiência colonial, a gente pensa nos séculos XVI, 17, né, o primeiro momento, né, dessa experiência de colonização da África, das Américas, né, da Ásia, e ela vai se estender também no século XIX, sobretudo a colonização da África, né, enfim. Então, é um processo, né, que o texto deixa clara a escala desse fenômeno do colonialismo, uma escala que fez com que praticamente como é que é o número aqui? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Bom, agora eu não estou lembrando aqui o número, mas basicamente assim, a esmagadora maioria do mundo, né, praticamente 14/1 pessoas no mundo foram submetidas a algum tipo de experiência colonial, né? Então, é um fenômeno realmente de Professor, proporção. Oi. esse dado ele aparece de maneira mais geral no meu capítulo. Era tipo 95% das pessoas ficaram mais pobres. É uma proporção hoje de 40/1 dos países mais ricos em relação aos que foram colonizados. Tem um dado assim lá. Talvez esteja por lá, né? Não Talvez eu sei. tenha confundido, mas eu achava que tinha um dado aqui sobre o percentual da população da Terra que estava submetida a alguma experiência de colonização, né? E é um dado absurdo, assim, né? A grande, esmagadora maioria, né? Praticamente todo mundo estava, de alguma maneira, submetido a algum tipo de colonização, seja nas Américas, seja na África, seja na Ásia, né? Enfim. Esse é aliás, o colonialismo, acho que ainda né, a colonização ainda é um capítulo assim da nossa história que a gente está longe de ter uma plena compreensão do que isso representou, dos impactos que isso trouxe. Um autor que eu venho trabalhando recentemente, o Achille Mbembe,
eu acho que é muito interessante para entender os impactos disso, né? E ele fala sempre sobre como a colonização representou um fenômeno de escala planetária e nunca na história da humanidade houve uma reordenação de populações em tamanha escala como foi a experiência da colonização moderna. Realmente é um negócio, se a gente for pensar como isso redesenhou o mundo, como isso gerou, né, um deslocamento de populações inteiras da África para as Américas, da Europa para não sei aonde, de pessoas, enfim, realmente foi um fenômeno impressionante, assim, do ponto de vista da sua dimensão. Bom, então esse é um primeiro dado, né, entender a localização da experiência colonial na história, o seu tamanho, né, a sua importância, e depois os seus elementos fundamentais, né, aqui a apropriação, obviamente, é um aspecto básico do colonialismo, essa ideia de uma terra supostamente de ninguém, que é totalmente ocupada, né, na qual os colonizadores reivindicam uma espécie de legitimidade, um direito sobre aquele território. Os habitantes que estão ali, né, não são reconhecidos propriamente como humanos, né, são colocados numa espécie de subcategoria, né, o primitivo, o sub-humano, e eles se colocam como os proprietários de todos aqueles recursos, né, inclusive podendo subjugar aquelas populações à escravidão. Enfim, então é um fenômeno baseado numa dicotomia entre nós e eles, né? Isso eu acho que é um ponto fundamental, né? Na base do colonialismo é isso, existe um nós civilizado e um eles primitivo, um eles selvagem, um eles indígena, etc., né? Colocado nesse lugar de um outro radical, né? Um outro natural, né? Um outro que ainda não se realizou como humano, ou que nunca vai se realizar porque seria uma espécie de sub-humanidade, né? Isso eu acho um ponto fundamental para entender a lógica colonial. E toda a crueldade, né, toda a investida feita sobre esses povos e seus territórios digamos assim, revestida com uma coloração assim, positiva, vista como um processo civilizatório. Então, acho que isso também é um discurso, né, que entra uma dimensão importante do colonialismo, que é a sua dimensão ideológica, né, ou seja, ela vender, né, de certa maneira, né, fazer as pessoas acreditarem que aquilo é praticamente um grande bem que se está fazendo aquelas pessoas, levando elas, digamos assim, a um estágio superior do que diz respeito à sua realização como humanos, né, como se elas estivessem ainda submersas numa sub-humanidade e os europeus trouxessem o caminho para a civilização, digamos assim. Então, isso está longe de ser engraçado, a gente está falando disso, a gente vive num país de experiência colonial, isso está longe de ser um passado no Brasil, é impressionante como isso é vivo, né? E, né, à toa que a gente vai falar aqui da colonialidade, como justamente esses impactos da experiência colonial que vão formatar nossa cultura, nosso modo de ser, nossas diferenças assim, sociais, né? Tudo está tão arraigado até hoje no Brasil, né? Essa percepção digamos assim, de que talvez, né? Isso é um discurso que ficou muito forte até hoje no Brasil, né? De que o problema do Brasil são esses atrasos, né? Essa presença, sei lá, indígena, negra, não sei o que, como se isso fosse um entrave para o desenvolvimento, né? Como se o Brasil não chegasse a ser plenamente um lugar desenvolvido e civilizado porque existem essas coisas que não se modificaram, digamos assim, como se os europeus não tivessem completado ainda o trabalho da colonização e, de alguma maneira, a gente permanece preso ao primitivismo, à selvageria, e a tudo isso que representaria essas culturas inferiores, né, indígenas, negras, etc., né? Isso é um discurso muito forte, né, até hoje. Uma visão de mundo, né, que é impregnada, né, e que é uma herança maldita, digamos assim, dessa experiência colonial. Bom, deixa eu ver qual outro traço. Aqui, uma outra tese importante é entender que no interior dessa longa experiência colonial, que atravessou vários séculos, houve, né, uma mudança no interior da dinâmica, assim, do modo de produção próprio da empresa colonial, que mudou de um modo que seria
um modo de produção ainda tributário para um modo de produção que era ainda, de certa maneira, ainda feudal, né, semi-moderno, para um modo que é a plantation propriamente moderna, já no seio de um capitalismo industrial, etc. Então, acho isso um ponto importante da gente entender que o colonialismo, né, aliás, a experiência colonial não está ligada a um pré-capitalismo. Ela atravessa diferentes fases do capitalismo, né, tanto desse capitalismo que a gente pode considerar ainda semi-moderno ou quase feudal, né, até o capitalismo industrial. Né? A plantation já é uma estrutura industrializada. Né? E é interessante se dar conta que a escravidão não foi restrita apenas a essa experiência pré-capitalista, digamos assim, ou ainda quase feudal da colonização. E em vários lugares, a escravidão ela permaneceu, né, na lógica do capitalismo industrial. Ela foi plenamente compatível com essa lógica da exploração do capitalismo industrial já, no seio das plantations. Né? Basta pensar na experiência brasileira. A escravidão terminou aqui no final do século XIX, né? Ou seja, atravessou o período da Revolução Industrial Europeia. Deixa eu ver o que mais. Os autores tratam, né, dessa mudança, desse modo de produção, né, tributário para o modo do capitalismo moderno, já no século XVIII, a partir do século XVIII, isso na página 72, observando justamente essa mudança dos primeiros 3 séculos do capitalismo para aquilo que vai acontecer na sequência. E a tendência geral é, no capitalismo moderno, a gente vai ter essas fábricas, né, com trabalhadores, mercados já consumidores, né, os ciclos, né, de comércio internacional crescente, etc. Né? Então, a mudança fundamental seria o trabalho forçado, né, a escravidão a ser substituída pelo trabalho pago, né, pelo trabalho do homem livre. Mas, enfim, isso não é uma regra, né, e, no geral, mesmo quando essa escravidão formalmente é abolida, né, o que a gente tem é um tipo de trabalho imposto que também praticamente não há escolha. Né? Então, a lógica do trabalho, ela muda do acorrentado, né, explicitamente forçado, para aquele, digamos assim, implicitamente forçado. As pessoas permanecem forçadas a um subtrabalho, de certa maneira. Bom, e mesmo após a abolição da escravidão, pelo menos do ponto de vista formal, há um aspecto que merece ser destacado, né, que é o componente racial permanece, né, impregnado nas relações de trabalho, né, permanece vivo. Né. Tem, aliás, vários textos, né, que estudam a experiência colonial que mostram como, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo após a abolição da escravidão, né, havia uma diferença óbvia no tratamento do trabalhador branco para o trabalhador negro, mesmo submetido ao mesmo tipo de trabalho. Né? Havia uma diferenciação, né? E era um elemento claramente racial ainda permanente nessas relações de trabalho. Bem, deixa eu ver o que mais. Outro ponto que o texto vai destacar, a partir da página 73, é a importância da escravidão, a escravidão aqui entendido como essa escravidão moderna, né? Eu acho que é um ponto fundamental entender a diferença, né, entre as formas antigas de escravidão que existiram na antiguidade, né, em vários lugares e culturas, das formas mais variadas, dessa escravidão moderna já no seio de uma empresa capitalista, que é a plantation, que é a lógica colonial. É um tipo de escravidão bastante específico. Então, aqui há, primeiro, né, o destaque no texto para essa importância da escravidão, como que as relações econômicas ocidentais não podem ser entendidas completamente sem a escravidão, sem essa realidade, digamos, que tende a ser negligenciada, né, quando se conta a história do capitalismo. Ou seja, quando se conta a história do capitalismo, é muito comum a visão mitificada dessa história, colocar o capitalismo como se fosse uma superação da mão de obra servil, feudal. Né? Vocês devem ter já visto esse tipo de história, né? Num quadro geral,
é como se o capitalismo fosse um modo, né, um sistema de produção baseado no trabalho livre. Né? Essa é a visão tradicional que a gente construiu, inclusive na história, né, sobre o que foi o capitalismo. Só que quando se conta essa história, né, e se fala do capitalismo nascente nos séculos XVII, XVIII, e depois capitalismo industrial no século XIX, se esquece de uma obviedade: a escravidão não acabou, ela permaneceu, e o pior, ela não era uma exceção no mundo, não, ela era a regra, né? Como a gente acabou de ver, né? Mas praticamente 90% da população mundial estava submetida a algum tipo de experiência colonial, e grande parte dessa população submetida a formas mais ou menos explícitas de escravidão moderna. Enfim, então, a escravidão não é um passado em relação ao capitalismo. O capitalismo, na verdade, entendido como essa experiência ocidental, ela não pode ser compreendida sem que a gente leve em conta o seu subsolo, que parece que se quis ocultar, que foi o trabalho escravo. Né? Isso sustentou, em grande medida, o avanço do capitalismo, inclusive do capitalismo industrial na Europa do século XIX. Né? Então, vários, né, teóricos, né, e o texto vai destacar isso, falam de uma segunda escravidão, né, que invalida justamente essa visão, né, que é hoje, né, amplamente questionada, de que o trabalho do escravo seria uma instituição simplesmente arcaica e incompatível com a modernidade. Não, ela não foi incompatível com a modernidade. Pelo contrário, ela foi o subsolo da modernidade, vamos dizer assim. Ela foi aquilo que sustentou a chamada modernidade europeia. Foi o que tornou possível, né, essa modernidade europeia. Então, longe de ser um outro incompatível, a escravidão moderna foi, digamos assim, aquilo que ficou ali escondido debaixo do tapete, mas que deu a base, né, para essa experiência capitalista ocidental. Bom, esse é um ponto muito, assim, é um tema assim dos estudos pós-coloniais, assim, muito claro, né, de maneira geral, mostrar que a experiência capitalista e o liberalismo, as chamadas democracias liberais na Europa, etc., tem como seu pano de fundo que sustentou essas experiências, a experiência colonial, a escravidão moderna, etc. Isso não é isso não é um passado, né, em relação ao que foi o capitalismo. Bom, deixa eu ver o que mais que eu gostaria de destacar. Bom, então isso joga luz para o que a gente chama, né, o que o texto aqui também nomeia como as contradições da modernidade, né, os horrores e as contradições da modernidade. Por que contradição? Né? Porque, por um lado, o discurso da modernidade é um discurso do indivíduo livre, é um discurso individualista, é um discurso liberal, é um discurso daqueles novos direitos que vão ser consagrados nos grandes códigos iluministas, né, do século XVIII, XIX, enfim. Então, você tem um discurso iluminado, um discurso da civilização, né, enfim, e da liberdade, mas, por outro lado, e essa é a contradição da modernidade, a modernidade não só convive, como ela exige, né, esse outro colonizado, né, esse submundo escravizado, né? esse, digamos assim, esse lugar distante que você vai submetê-lo a um regime de terror, né? Um regime colonial de extermínio, de massacre, de escravidão, etc. Né? Enfim, então, esse submundo, digamos assim, não é um passado, né? Mas é um elemento que deve ser considerado para entender o que foi a modernidade europeia, que foi contraditória, nesse sentido óbvio do termo, de que ela tinha um discurso, mas uma prática radicalmente diferente na periferia do mundo. Né? Enfim, então isso acho que é um dado também importante da gente considerar, para entender, né, a modernidade europeia. Ok, bom, então esse é um primeiro ponto do texto. Na página 74 vai começar a falar do pós-colonialismo, né? Bom, então, primeiro, muitas colônias foram, assim, nas Américas, sobretudo nos séculos, já a partir do século XVIII, depois ao longo do século XIX, a maior parte das ex-colônias adquiriram a sua independência, né, do ponto de vista enquanto um Estado soberano, né, o caso do Brasil, né? Mas muitas outras, na África, etc., na Ásia, né, adquiriram essa independência apenas ao longo do século XX, né?
Bom, então, a partir dos anos 60, como diz aqui o texto, a maior parte das colônias já eram independentes, nesse sentido de não serem mais formalmente colônias, não é? Mas, e aí entra a importância dos estudos pós-coloniais, pós-colonial por isso, né? Não é mais uma colônia, né, no sentido formal do termo, mas o legado do colonialismo permanece, e ele explica, em grande medida, todo o caráter dependente dessas nações, a pobreza, as divisões sociais, né, o racismo, né, as migrações, a falta de oportunidades educacionais, o terrorismo, etc, etc. Ou seja, é como se fosse uma empresa tão... A empresa colonial é uma empresa de terra arrasada, né? Ela deixa um estrago por onde ela passa, né? E a gente paga o preço dessa empresa colonial. Né? Não é à toa que se discute tanto a questão do dever de reparação, etc. Né? Mas é um preço alto que isso cobra, isso, quanto a isso não há a menor dúvida. E os estudos pós-coloniais, eles estão justamente interessados em entender aquilo que eles chamam de colonialidade, que são esses legados do colonialismo que estão aí. A gente no Brasil sabe muito bem, eu acabei de falar sobre isso, mas isso está mais do que nunca vivo entre nós. Não é? Eu estou vendo que a Laís chegou. E aí, Laís, tudo bem? Você quer... A gente está aqui desculpa. Eu peço desculpas por ter atrasado logo no dia que eu ia apresentar, né? Mas mesa de 8 de março foi mais tenso que eu imaginava. Aliás, aproveitar que você fez referência a 8 de março para mandar parabéns aí a todas as mulheres aí, especialmente as que lutam, né? E aqui sei que todas estão na luta. Eu vou passar a palavra para a Laís. Então, assim, a gente estava conversando aqui sobre... Eu fui tentando seguir o texto, de repente, se quiser recuperar ou fazer uma síntese também, mas sobre esse interlúdio que você ficou de apresentar, obviamente é uma tentativa deles de, olha, para quem não sabe muito bem o que foram os estudos anticoloniais, né, luta, né, anticolonial, os estudos sobre colonialismo, os movimentos, né, estudos, né, do pós-colonialismo, a virada decolonial, etc., eles fazem uma síntese aqui, né, para situar as pessoas melhores nisso, né? E eu falei dessa contextualização do capitalismo, do colonialismo, da colonialidade, ou aliás, do colonialismo, e que mostra a importância que isso teve, né, a dimensão, etc. Acho que esse é um traço fundamental para a gente começar a conversa. E depois eu estava começando a tratar aqui desse ponto sobre o pós-colonialismo, né, o pensamento pós-colonialismo, entender o que é colonialidade, o que é a permanência disso, né? Então eu estava começando a tratar disso, se quiser começar daí e tal, acho que pode ser uma boa. Eu estava, inclusive, falando sobre isso na palestra anterior. Estava tratando de feminismos decoloniais, né? Eu não sei, assim, acho que até agora você deve ter falado sobre aquela questão de como o capitalismo teve como base, né, o colonialismo. O capitalismo, inclusive, ele se caracteriza não pela substituição do trabalho servil ou do trabalho escravizado pelo trabalho assalariado, mas pela capacidade mesmo de articular e de fazer coexistir diferentes modos de produção e diferentes tipos de trabalho. Aí os autores começam a analisar diferentes nomenclaturas aí relacionadas aos estudos críticos de colonialismo. Primeiro, eles falam do neocolonialismo, que muitas vezes é visto como atualização, formas contemporâneas do capitalismo de se impor e do imperialismo também de continuar vigente, continuar se sobrepondo, né? Inclusive pela forma de guerras, de manutenção da dependência internacional, da distribuição internacional do trabalho, né? Mas isso, né, o colonialismo vinculado a um discurso de poder também que culpa os estados dependentes, os estados subdesenvolvidos pela própria condição, né? Muitas vezes de dependência, de dívida externa. Fala-se também sobre a alcunha de neocolonialismo, desses colonialismos internos aos vários países, né? A divisão das sociedades
em raças, etnias, e até aquelas discussões que têm se tornado cada vez mais fortes no Brasil sobre colorismo, sobre privilégios de pessoas com peles mais claras, mesmo dentro do espectro de negritude. Então, o neocolonialismo está muito associado a essas formas contemporâneas, né, de permanência de lógicas coloniais. E também a participação das elites de cada país, né, de cada nação, nessa permanência do modelo capitalista, na exploração colonial e na manutenção das relações entre metrópole e colônia. E aí ele passa a analisar pós-colonialismo e decolonialismo. São estudos aí que, de certo modo, têm interseções, têm proximidades, mas que acabam se diferenciando bastante. Então, autores pós-colonialistas, a gente pode dizer que eles partiram muito de uma matriz europeia mesmo, então eles reconheceram a importância de se colocar na centralidade do debate do capitalismo a relação entre colonizadores e colonizados, né, a importância do que foi o colonialismo para a história do capitalismo, só que eles ainda estavam muito associados a noções ainda eurocêntricas, ainda modernizantes e modernas, para essa explicação. Então, eles estavam aí, pelo que se alega depois pelo decolonialismo, né, eles estavam muito do lado aí do colonizador, ainda com repertório teórico sobre essa relação. Então, muitas vezes, eles viam essa análise da tensão entre colonizador e colonizado, né? E achavam importante discutir a razão, discutir discurso, discutir aspectos que ainda estão numa variante muito eurocêntrica sobre o que constitui o capitalismo, né? Então, muitas vezes eles estão vinculados a matrizes pós-estruturalistas, pós-modernas de estudo, sempre pensando no universal, como que ele se relaciona com esse debate universalismo e relativismo cultural, e muitos autores, não exatamente decoloniais, né, que eles também vão se situar aí como uma segunda onda de pós-coloniais. Muitas vezes os pós-coloniais originais são europeus, então se coloca aí principalmente o Deleuze, Lyotard, nessa análise. Só que aí uma série de outros autores desses países colonizados começaram a entrar em diálogo com os primeiros pós-coloniais. Então, a gente tem a importância do Fanon, do Eduardo Said, da própria Gayatri Spivak, que com toda aquela discussão se pode o subalterno falar, e eles começam aí a debater a partir dos países colonizados, mas ainda mantendo certas lógicas que vão estruturar o debate. Então, se discute qual que é o caráter do colonizado, se ele pode ser representado, o quanto a construção da imagem dos povos colonizados passou pela visão de mundo eurocêntrica, né? Então, a própria análise do orientalismo do Said é justamente o quanto a experiência europeia formou a visão que se tem do Oriente. Então, os estereótipos europeus sobre o que é o Oriente, o que é a China, o que é o Japão, eles passam, e a Índia, sobretudo, né? Eles passam muito mais a visão do que a Europa do que o que esses países são. O Fanon trabalhou muito com a questão da linguagem, de como que o negro se constituiu como sujeito em oposição ao branco, né? E como que o negro também se coloca em relação a outros negros nas colônias. Então, o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele é uma discussão muito interessante pós-colonial, em que essas questões são colocadas
em centralidade, ele vai se utilizar muito até da psicanálise para rever a forma como o pensamento eurocêntrico constrói o negro como outro da história, né? A Spivak é uma autora que vai ressaltar muito a discussão sobre o sujeito colonial, se o sujeito colonial ele pode falar, se ele vai ser ouvido, como ele é representado, se é possível que o intelectual represente esse sujeito ou apresente esse sujeito, e aí ela dialoga fortemente com Foucault e com Deleuze para poder construir essas discussões. E, bom, deixa eu ver aqui, gente. Os autores vão ressaltar, né, que os temas centrais aí do pós-colonialismo são as questões de identidade e representação, como que o colonizador e o colonizado se representavam nessa relação, e como que isso serviu de fundamento para que o colonialismo se impusesse, né? Foi preciso representar os povos colonizados como primitivos, como não letrados, como atrasados, para justamente impor o modo de produção capitalista, mas não somente isso, e aí a gente passa mais além para a discussão aí do giro decolonial, né? O giro decolonial, ele se associa fortemente à atuação de alguns intelectuais, sobretudo latino-americanos e caribenhos, que, embora sejam desses países, eles estiveram por muito tempo radicados nos Estados Unidos, e aí eles vão partir para análise não só dos processos históricos, político-administrativos pelos quais se deu a desvinculação das colônias em relação às antigas metrópoles, ou seja, os processos de descolonização, mas a permanência nas estruturas sociais das colônias de lógicas de colonialidade, e que são lógicas atreladas à modernidade, que são lógicas intrínsecas à modernidade. Então, não há uma oposição entre modernidade e colonialidade. Na verdade, ela se pressupõe. A modernidade se nutre do que foi feito em termos de exploração da colônia e do pensamento que se constituiu na relação entre colonizados e colonizadores. Então, esse grupo colonialidade e modernidade, né, que vai ter por expoentes aí autores como o Aníbal Quijano, o Ramon Grossfogel, ele chega a citar o Grossfogel, e o Mignolo, Walter Mignolo, eles vão analisar, então, a permanência de elementos coloniais que justificaram esses processos de extração, de apropriação e de constituição do outro colonizado. E aí a gente tem a colonialidade do ser, do saber e do poder. A colonialidade, que na verdade é um mesmo mecanismo, né, uma mesma dinâmica, mas essa análise ela é didática para a gente entender como que funciona e como se instalou a colonialidade como fundamento para a modernidade. Então, a colonialidade do poder é como o capitalismo se impôs e organizou mesmo política e socialmente a sociedade colonizada. Ele não simplesmente quis extrair aquilo que ela pudesse oferecer, aquilo que os territórios invadidos pudessem ter de útil para a metrópole, mas organizar e articular política e socialmente essas sociedades por meio da colonialidade do poder, uma colonialidade do saber, que tem a ver com visões de mundo, com filosofia, crenças, com perspectivas pelas quais o conhecimento vai sendo construído, e que também é fundamental para poder entender a colonialidade do ser, como a visão colonial formata sujeitos, no sentido de que a visão eurocêntrica do conhecimento e que justifica a superioridade europeia é a ideia de que nós temos um sujeito separado do objeto, e esse sujeito ele é capaz de conhecer o objeto, de relatar tudo aquilo que um objeto tem e que ele pode apresentar e como ele pode ser dominado. Então, é uma relação de apropriação e de propriedade também, né? O sujeito ele
tem a propriedade de si e do objeto, ele pode dizer sobre o objeto, e nesse esforço de conhecimento, ele faz uma análise imparcial, universalizante, né? Ele tem a capacidade de se apropriar do objeto, e ele vai, inclusive, constituir categorias nas quais esse objeto vai ser enquadrado. Ligação de marketing. Categorias nas quais esse objeto vai ser enquadrado. E o objeto pode ser, inclusive, sujeitos, né? Aqueles sujeitos que não são completamente reconhecidos na sua subjetividade, na sua humanidade. Então, os povos racializados, já que eles podem ser inferiorizados, inclusive isso é uma justificativa para dominá-los, eles também vão sendo enquadrados nessas categorias. E essas categorias, os autores decoloniais, eles vão fortemente entender que o princípio organizador das subjetividades da sociedade, que é instaurado pelo colonialismo e pelo capitalismo, é a raça. Então, a raça como essa cisão de sujeitos que vai demarcar quais são aqueles que podem ser sujeitos de conhecimento, sujeitos de direitos, inclusive, e aqueles que não podem ser, e que vão ser, inclusive, categorizados, vão ser objeto de conhecimento. Pode falar, Felipe. Desculpa te interromper aqui. Não, assim, imagina. Acho que parte da lógica, né? A gente conversar um pouco, acho que até te poupa um pouco de gastar a voz muito, sim. Quando tu falaste da relação sujeito-objeto, eu me remeti rapidamente à filosofia, principalmente a da Aufklärung, né? A filosofia kantiana, né? Que isso é muito forte mesmo a partir desse iluminismo alemão, que inclusive é algo muito forte dentro da filosofia que se assume, né? E depois de Kant, todo mundo é kantiano. Porque acontece isso que chamam de giro copernicano, ou seja, esse direito que nós, enquanto sujeitos, temos de denominar o que o objeto é, de pressupor, de adjetivar ou até de extrair do objeto. E com isso também a gente pega toda a relação, por exemplo, que o Marx justifica também das relações de produção. Nós usando nosso saber para poder dizer o que a natureza é, e também extrair da natureza o que é essencial para a nossa produção e para a nossa subsistência. Isso tudo acontece na modernidade mesmo. Assim, eu me lembrei muito disso, assim, quando tu falaste da relação sujeito-objeto, enfim, era mais um comentário mesmo. Só um outro comentário ao comentário do Felipe. Então, eu acho que o Kant, na verdade, é um ótimo exemplo das contradições da Aufklärung, né? Porque ao mesmo tempo que justamente você está ressaltando o fato, né, de ser um discurso, em princípio, da liberdade, né, do esclarecimento e tal, mas ao mesmo tempo, e inclusive que os autores fazem referência a isso, tem um ensaio do Kant, tudo bem que é um Kant ainda do período pré-crítico, mas ainda assim um ensaio no qual ele escreve sobre um ensaio extremamente racista, né, sobre os diferentes tipos de raça humana. Inclusive é muito esses trechos desse ensaio. Eu nunca parei para ler esse ensaio, eu nem sei se eu gostaria de fazer isso. Eu prefiro ficar com a minha imagem do Kant da Aufklärung, né? Kant da paz perpétua, né? Isso, ou da paz perpétua, etc. Mas eu já cansei de ver, né, trechos desse ensaio do Kant e que são corretamente lembrados, sobretudo pelo movimento negro, etc. E acho que mostra muito dessa contradição do que foi a modernidade europeia, né? Nesse sentido, Kant não superou o seu tempo, né? Ele é uma expressão das contradições do seu tempo. Vai ficar gravado aqui, eu posso até me comprometer, mas a sociedade Kant brasileira pouco discute esse texto. Esse texto é um texto que a gente sabe na filosofia que existe, as pessoas que estudam filosofia sabem que existe, mas é um texto que infelizmente, né, aconteceu isso. A mesma coisa também acontece com David Hume, aí já na obra Capital dele. Ele começa a chamar lá, por exemplo, os negros da época, assim, de maneira bem infeliz e racista também, né? Chama os negros de lapões, dizem que eles nunca iam ter a capacidade de degustar um bom vinho, essa coisa toda, assim. É bem cruel, devastador, na verdade. Assim, lembra bem mesmo aquele... Vocês falaram do Kant, né? E daquela pergunta que ele colocou ensaio sobre o que é iluminismo e o que o Foucault
acabou teorizando sobre isso, né? E para efeitos assim, de discussão, de construção da representação colonial, a gente se pergunta quem tem a possibilidade de se autodeterminar, quem tem a possibilidade de se autoconstruir, de se responsabilizar como um sujeito que se constrói, né? Que ousa saber. Mas nessas discussões, então, de colonialidade, né, a colonialidade como essas permanências tríplices aí entre poder, saber e ser, é muito interessante, já que assim, eu inclusive casei porque estava falando sobre isso, o quanto essas teorias decoloniais elas também são interrogadas pelas feministas, né, no sentido de que não é só o racismo que é estruturador da colônia, né, das relações coloniais, inclusive extrapolando para as próprias sociedades colonizadoras. Então, a colonialidade ela não existe só na colônia. É isso que é importante a gente ter em mente. A colonialidade ela estrutura tanto as conquistas em termos de progresso que a Europa e os países desenvolvidos abocam para si, né? Mas a lógica da colonialidade, como que o pensamento passou a ser estruturado pela colonização, isso permanece tanto nas sociedades colonizadas quanto nas sociedades colonizadoras. E aí o que as feministas discutem é que o gênero também é um elemento que foi construído, foi aí um advento do colonialismo. Muitas das sociedades anteriores, né, à colonização, às invasões europeias, não se estruturavam por fatores de sexo biológico. A própria noção de sexos biológicos é uma noção muito recente e eminentemente europeia, data da ciência europeia, né? Então, até o século XVIII, século XIX, mesmo na Europa, o que se tinha era uma ideia de sexo único, e que era o sexo masculino, né? Mas que o próprio corpo feminino era uma degradação, uma forma imperfeita do sexo. O corpo feminino era uma forma imperfeita, com menos calor, com base até na ciência galênica, em relação ao corpo masculino. E aí o contato com as colônias, com os povos primitivos, e o esforço científico aí de achar a diferença entre homens e mulheres, do século XIX, sobretudo, começou a impor a ideia de dois sexos binários, né? de uma relação aí incomensurável entre matérias e que justificaria, inclusive, dois gêneros diversos. Então, as autoras feministas elas vão trazer essa ideia de que também o gênero é uma criação colonial e a ideia de que existem dois gêneros, dois sexos biológicos atrelados entre si, vocacionados à reprodução, e a reprodução no molde de casamento heterossexual, cristão e tudo mais, também é uma criação colonial. E, bom, voltando para o texto, os autores vão falar sobre as propostas decoloniais, né? A decolonização, então, passaria por articular o mundo, uma alternativa de visão de mundo que desse conta da necessidade de contestar criticamente a colonialidade, a permanência da colonialidade. Então, o Grossfogel vai identificar aí 3 características centrais da teoria decolonial, que é a valorização de saberes, de intelectualidade, de conhecimentos que são provenientes de movimentos políticos do sul global. Então, acabando com essa hegemonia cognitiva, teórica do norte global, e impor visões de conhecimento. Um diálogo crítico entre projetos políticos e éticos em direção, vocacionados ao pluriverso, né, a uma visão de multiplicidade ao invés da ideia do universal, de uma visão de mundo universal, e a decolonização do conhecimento pela crítica radical, pela crítica incansável da subalternização racial, ética, sexual dos corpos e dos espaços, né? Então, a decolonialidade ela não é simplesmente uma decolonização
de instituições, de procedimentos, mas ela envolve também como o nosso pensamento está estruturado e como esses valores estão ainda presentes, não só nas nossas sociedades, mas também nas sociedades colonizadoras. Gente, eu peço desculpa pelo caos. Não, ótimo, Laís. Não, tá ótimo, Laís. Eu vou só assim, colocar algumas questões assim agora da minha percepção, né, do pano de fundo aqui. Primeiro, que os autores não querem se comprometer com nenhum dos dois, nem com o pós-colonialismo, nem o neocolonialismo, nem sobre o decolonialismo. Eles terminam o texto dizendo que, de certa maneira, tanto uma perspectiva mais decolonial como pós-colonial poderiam ambas contribuir para os propósitos aí de uma crítica, né, do capitalismo, do colonialismo de dados e uma leitura, uma compreensão desse fenômeno do colonialismo de dados, né? Então, eles não querem assim se posicionar, né? Uma avaliação assim que eu tenho também é de que, de certa maneira, criou-se no interior desses estudos anticoloniais, né, essa luta anticolonial, uma espécie de disputa interna, né, entre essas perspectivas, né, e aí a ideia é essa, de que aqueles que são dos estudos pós-coloniais, como se eles fossem ainda tributários de uma visão europeia demais, né, ainda falasse de um ponto de vista europeu demais. Há uma tendência nesse grupo, por exemplo, a ser muito influenciado pelo pós-modernismo, né, pensadores, né, pós-estruturalistas, etc., Foucault e outros, e como se isso fosse ainda um ponto de vista europeizado, né? Ou seja, ainda europeizado demais. Se fosse preciso realizar uma mudança mais radical, né? Um giro decolonial, eles propõem a ser, nesse sentido, mais radical, e de colocar as coisas a partir de uma perspectiva do Sul. E aí entra essa ideia, né? Também construída a voz do subalterno, né? O subalterno falar, né? E aí entra toda essa discussão identitária também sobre o lugar de fala, né? Ou seja, não mais o europeu falando sobre a experiência do colonizado, mas o próprio colonizado se colocando, né, diretamente, né, e tendo voz, né, digamos, nesse discurso. Inclusive é interessante, assim, eu vejo isso, e tem isso que a Laís falou, né, o giro decolonial, ele é um movimento claramente latino-americano, assim, ele é uma iniciativa mais latino-americana. Tem expressões fora, mas é sobretudo latino-americano, Quijano, né, o Dussel, e outros, né, o Grossfogel, né, e outros que foram mencionados aqui. Agora, o Mignolo, né, enfim, agora, os estudos pós-coloniais, eles parecem mais difundidos, assim, eles são mais anteriores também, e por exemplo, quando você pega um teórico como o Achille Mbembe, por exemplo, ele se coloca como um pensador pós-colonial, né? Ele não usa esse termo, né, decolonial. Embora ele também não queira se comprometer, ele não queira, né, dizer que não é decolonial, ele só, até porque ele é um camaronês, né, enfim, mas ainda assim ele se coloca como um pensador pós-colonial e tal. Deixa eu ver o que mais. Mas eu acho que essa é uma discussão, né, sobre essas diferenças e tal. No fundo, eu acho que todos estão apontando para essa necessidade de romper com esse universalismo, esse discurso da modernidade europeia, de construir formas, né, sobretudo cognitivas, epistêmicas, alternativas, né, de questionar essa suposta universalidade do pensamento europeu. Enfim, isso é um traço geral, né, do pensamento pós-colonial ou decolonial. Embora tenha essas diferenças, né? Inclusive, curioso que esses dias, eu estou para responder, até ainda nem respondi, tem uma aluna que é me orientando de iniciação científica, mas ela é aluna das ciências sociais, né? E é uma aluna muito ativa no movimento assim, das mulheres negras e tal. E ela me mandou uma mensagem falando que eles fizeram uma comissão de estudantes e propuseram no colegiado lá das ciências sociais uma reformulação geral das ementas, das disciplinas do curso, para incluir uma bibliografia de pensadoras, de mulheres, pensadoras negras, né, brasileiras, latino-americanas, etc. Né? De certa maneira, é um esforço para, digamos assim, deseuropeizar, né, os nossos currículos, que são extremamente europeizados do ponto de vista das suas matrizes teóricas ainda, né? Eu acho isso um esforço interessante, mas, por outro lado,
eu não sei se é pela minha formação, pelas minhas aptidões, eu fico sempre pensando assim, não, mas isso não deve ser um motivo para a gente retirar da grade curricular essas referências europeias, né? Mas eu vejo com bons olhos que a gente aumente a presença dessa outra bibliografia, dessa outra perspectiva, desse outro lugar também na formação universitária. Mas, enfim, vamos ver. O risco, muitas vezes, né, é que a gente tenta impulsionar essas iniciativas e muitas vezes isso é elaborado do jeito fácil, no sentido de vamos criar uma matéria para discutir pensamento feminista negro, uma matéria, e aí aquele vai ser o locus, né? Isso acontece muito contra os estudos de gênero, né? Então vamos fazer aqui uma matéria, sendo que a perspectiva de gênero poderia ser transversal. E, nesse sentido, incluir não só os cânones, né, o que normalmente é o discurso europeizado, mesmo o pensamento que já está aí considerado padrão ou referência, mas também adicionar as críticas que são feitas, adicionar autores alternativos ou autores que não chegaram a serem considerados cânones aí por questões de geopolítica epistemológica, né? Pois eu acho que nesse sentido o esforço lá claramente é esse, né? De não reservar o pensamento, sei lá, o pensamento decolonial como se fosse, vamos fazer uma disciplina, os pensadores decoloniais. Não, vamos pegar todos esses pensadores e vamos colocar eles porque eles contribuem para diferentes reflexões, de diferentes maneiras. Então eles não estão discutindo simplesmente o decolonialismo, eles estão discutindo conhecimento, eles estão discutindo o sujeito, eles estão discutindo, enfim, diferentes, que é o gênero, né? Eles estão discutindo todas as questões, de alguma maneira, a partir da perspectiva que são de outras perspectivas. Né? Bom, mas, enfim, eu acho esse um esforço interessante, eu só não acho que a gente tem que, eu vejo esse risco, às vezes, né? Como se a gente não pudesse mais agora fazer referência a pensadores europeus, que isso denotaria como se fosse ainda uma colonialidade que não foi devidamente superado e criticado, né? Como se nós devêssemos nos depurar completamente de toda essa visão europeia, o que significa não mais, né, fazer referência a isso, a não ser criticamente, né? Ou seja, não mais se apropriar. Como se isso fosse possível, né? Como se a nossa história, o pensamento tal como ele foi constituído na América Latina, né, para efeitos decoloniais, ou mesmo o pós-colonialismo, né, ele não fosse constituído também por esses debates que foram travados antes. Os próprios problemas que entram em jogo, né, a representação ela remete justamente a uma ideia de sujeito, e o sujeito é uma criação eminentemente eurocêntrica. Então, tem na sua base aí o pensamento medieval, tem construções greco-romanas, então não é como se a gente pudesse fazer essa cisão. Vamos extirpar aqui o pensamento anterior e vamos só decolonizar. Decolonizar a partir de qual ponto? E eu, assim, sobre essa questão, assim, só um outro comentário, eu vejo já, por exemplo, essa aluna era das ciências sociais, né? Esses dias teve um debate também no colegiado de pós-graduação do meu programa de pós, do Direito, aqui da UFMG, que era para concessão de título de doutor honoris causa para 3 pessoas, sendo que 2 eram 2 indígenas, né? Não sei se você acompanhou esse debate, Laís. E acabou que não foi decidido ainda, parece que a situação ainda está sendo discutida, né? Mas era para ter sido resolvido. Foi uma proposta, se não me engano, da professora Maria Fernanda para conceder esses títulos. Mas aí alguns questionaram que, eu achei esse questionamento muito frágil, mas assim, o questionamento era de que esses indivíduos eles seriam portadores de assim, eles comungam uma espécie de saber tradicional sobre a justiça, o direito, etc., dessas culturas indígenas, só que eles não instanciariam individualmente um conhecimento específico. Então, o título não poderia ser dado a eles, mas como se fosse um conhecimento, uma espécie de senso comum compartilhado, saber popular, cultural, vamos dizer assim, mas não desses indivíduos. Então, não tem por que conceder a esse indivíduo. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, mas que tipo de... Como é que eles imaginam que é, por exemplo, o meu conhecimento, ou de qualquer um de nós, né? Ele está instanciado numa pessoa ou ele é compartilhado, né, culturalmente? Que eu saiba as coisas que eu aprendi
eu não intuí isso A espontaneamente. discussão do autor aí, né, Marco? Essas coisas não vieram assim de dentro de mim, brotaram espontaneamente, sem que eu tivesse, de alguma maneira, aprendido isso socialmente, culturalmente, compartilhado isso de alguma forma. De alguma maneira, as coisas que eu digo, que eu estudei, que eu acho que eu conheço, que eu saiba, elas são compartilhadas, né? Enfim, então, e eu recebi o título de doutor, por exemplo, né? Enfim, por que essas pessoas não? Por que para elas, que tipo de prova a gente queria? Só porque o saber é compartilhado? Enfim, eu achei isso um negócio, assim, muito estranho. Eu não estava na reunião do colegiado, não faço parte do colegiado da pós, mas eu vi só a repercussão disso, assim. Mas eu sei que... Eu não tenho saudade nenhuma do colegiado. Eu fui representante docente, não tenho nenhuma saudade. Você foi representante docente? Fui representante docente no mestrado e no doutorado. Assim, foi suficiente para a vida inteira. Eu fui no mestrado, também não foi muito agradável, não. Assim, os bastidores desse show não são agradáveis. Mas, enfim, eu acho que isso mostra um pouco essa dificuldade, uma área muito grande na academia, de maneira geral, de recepcionar esses outros modos de ver, né, de pensar, esses outros quadros, né, vamos dizer assim, cognitivos, que não seja o europeu, né? A própria ideia de concessão de título, enfim, tudo é um negócio meio esquisito. E é muito difícil incorporar e se abrir para isso, né? E tem áreas que são ainda mais refratárias, né? O direito acho que é uma delas, mas tem outro que, engraçado, eu acho que é mais complicado ainda que o direito, é a filosofia, né? A filosofia é uma das áreas menos porosas a isso. Eu vejo um movimento hoje, inclusive na ANPOF, que é a Associação Nacional, né, das pós-graduações em filosofia, de discutir a questão da filosofia das mulheres, né, da filosofia africana, e outras perspectivas, mas entra naquilo que a Laís falou. Tipo assim, vamos criar uma disciplina filosofia africana? Tipo assim, é igual a filosofia oriental. Tipo assim, eu não mexo com isso não conheço nada, mas tem uns caras que mexem. Filosofia, sei lá, feminista. Aí tem um povo que mexe, mas não sou eu não. Tem a filosofia africana, também não conheço não, aí tem um povo que mexe. E está nessa ainda, na filosofia isso funciona como uma espécie de... Nem é uma disciplina, porque se você pegar qualquer grade curricular de filosofia, não existe a disciplina filosofia africana ou das mulheres. Mas é tipo um grupozinho que estuda. E está assim, né? E se você olhar o currículo e a grade curricular e a bibliografia de um curso de filosofia, você vai encontrar pouquíssimas mulheres, pouquíssimas pessoas, né? Assim, sul-americanas, africanas, asiáticas, é tudo um bando de europeu e norte-americano. Né? Esse é assim, a base da formação filosófica, é essa, o debate é esse, e eu acho muito difícil que isso mude significativamente, pelo menos a curto prazo. Né? Enfim, vamos ver. Se for olhar bem, até o direito é mais aberto, porque a gente pelo menos dialoga mais com esses autores latino-americanos do que a filosofia faz. Ok, então vamos lá para a próxima. Vamos partir então para o capítulo 3, né? Senão, já estou vendo que senão a gente não vai ter muito tempo. Eu vou passar a palavra então para o Felipe. Então, eu acho que a gente pode, naquela ideia, Felipe, de tentar extrair questões, né? Pontuar algumas questões mais gerais, porque se a gente for acompanhar o texto todo, é um capítulo mais longo, né? A gente vai acabar. É um capítulo de umas 34 páginas. Exato. Eu tinha total controle dele, podia ter feito uma espécie de mini comunicação se no final de semana não tivesse ocorrido uma série de questões aqui de nível de organização da casa, de reformas, e aí eu me enrolei todo. Mas eu tenho umas questões para poder mobilizar. Primeiro, dar boa noite, né, professor, professores, pesquisadores, amigos, todo mundo que está presente aqui. O texto muito interessante, assim, tem tudo a ver com o que eu leio e, enfim, com certeza eu vou mobilizar, né? Eu tava me perguntando quando eu me ofereci se eu já tinha o texto, se eu já tinha visto o texto, e eu não tinha... Eu tinha visto algo de um outro Nick, eu acho que é Nick Bostrom, uma coisa assim, não foi Nick Couldry, foi Nick Bostrom.
Aí eu, bom, então peguei uma bibliografia nova aqui. Mas esse capítulo Que é ele um vai dar um inglês também, processo. né? O Boston é um inglês também de Oxford, mas que mexe com E eles pegam superinteligência, não sei o que. Com e outra, pós-humanismo. com uma outra coisa Pós-humanismo, que já é. é que às vezes, de vez em quando eu dou uma lida nessas coisas assim, sabe? Que eu acho bem é tipo isso que o Marco Antônio falou, é tipo é uma parcela mínima de pessoas que fala. Pode falar, Samuel, desculpa. Imagina, desculpa interromper, mas talvez seja o Nick Sirnick, na verdade, que ele discute capitalismo de plataforma. Às vezes, inclusive ele é citado pelos autores, às vezes também é outro Nick aí na discussão. É, não, aí, mas enfim, esse capítulo, ele, assim, como a gente pode ver, o que precedeu foi esse interlúdio que explica essas noções de colonialidade, pós-colonialidade, e não vai ser à toa, né? Ele vai, assim, ele mostra que, assim, de maneira bem clara qual é a proposta, né? De se pensar o que seria esse colonialismo de dados, né? Então, primeiro de tudo, assim, eu gostaria de destacar aqui que foi muito interessante que ele começou com uma ilustração, né? Ele não começou direto com um conceito, ele começou ilustrando e falou de um jogo, né? De um jogo de estratégia chamado Civilization 4, Colonization. Eu não tive oportunidade nem de ver ainda, enfim, Cara, eu me senti mal, porque eu adorava jogar esse jogo, né? Eu parei, tenho. não, mas aí Eu me eu vou senti um falar, colonizador. aí eu vou falar uma coisa, porque eu joguei durante muito tempo, eu acho que todo mundo da década de 90 jogou The Age of Empires. E eu não tinha pensado nisso, mas The Age of Empires sempre são os grandes conquistadores que estão por trás, são os grandes heróis, né, das campanhas. E aí ele começa falando assim, dessa espécie de branqueamento, de arrefecimento, de escamoteamento também da ideia chapada do que é o colonizador. Tipo, fica muito claro ali nos jogos que ele fala assim, ó, ou você joga com a Espanha, ou com a França, ou com a Holanda, e qual é a sua proposta? É colonizar um novo mundo. E é, inclusive, o novo mundo, né, ele é representado através de NPCs, né, de jogadores sem características, ou seja, já deixa aí bem caracterizado, assim, tipo, nesse novo tipo de relação com a vida que a gente tem hoje, né, por exemplo, através dos jogos. Tem um livro também muito famoso de um cara que debate biopolítica através do Counter-Strike, desses jogos de tiro, é muito interessante. Eu vou mandar lá no grupo pra gente, que é bem bacana. Eu tenho ele desse sim, de material de PDF, né? Então ele já deixa assim, já fica meio que de lado quem é o colonizado. Tipo, o colonizado é alguém que não existe, né? Que não tem forma, que não tem, enfim, que não tem sentimento. Tipo, ele não tem características, né? É o NPC. E aí a visão que você tem é que você deve ter, né? Ao desenvolver o jogo é sempre essa visão que ele fala que God view, né? Um olhar de Deus, né? Uma visão onisciente, né? Então parece que isso coloca a gente nesse local assim, de sentir também o que é o colonizador. E isso acontece, professor. Eu tenho a minha orientadora, né? Ela debate muito também questões decoloniais e tal, essa questão toda. Ela falou uma coisa uma vez muito importante. Ela disse assim: a gente tem que ter cuidado mesmo no nosso meio de não fazer, de não reproduzir o que o colonizador fez de maneira geral, com a nossa cultura, reproduzir com outras culturas menores. Por exemplo, aqui em Belém do Pará, a gente tem muita presença de ribeirinhos, né? Belém é cheia dessas veredas assim de ribeirinhos, de locais de interiores bem rústicos. Então a gente geralmente chega nesses lugares assim pensando como também o colonizador, né? Então tem toda essa questão por trás disso tudo. Então acho que essa ilustração foi muito feliz assim dele para poder fazer com que a gente pense assim do ponto de vista do colonizador também, utilizando, né, um dispositivo contemporâneo, né, os videogames. Então, aí ele continua falando aqui assim, inclusive a classificação
é livre a classificação do jogo, então e o que põe em jogo? Põe em jogo e faz com que se esqueça também no jogo, né, questões assim relacionadas, por exemplo, à escravidão, ao estupro, ao genocídio, né? Tudo isso está implícito ali atrás da lógica do que é o colonizador, a relação colonizador-colonizado, mas o jogo vai meio que deixando de lado. E levanta também um aspecto muito interessante, ele fala sanitization, acho que é sanitarismo, ou coisa do tipo, né? Que é algo muito discutido também sob uma perspectiva pós-colonial, né? Se eu puder pôr nessa perspectiva, porque ele debate dessa maneira também. Então, assim, levantar que eu achei muito interessante o início do texto, assim, a ilustração que ele utiliza, que acho que é muito cara, né? Enfim. Então, de modo geral, né, todos os jogos de estratégia fazem isso mesmo, estampam isso de forma muito clara e, enfim, usam essa estrutura do colonizado. Aí ele vai desenvolvendo, né? Aí aqui tem os dados que eu não vou poder deixar de citar, né? Ele fala que é muito mais, né? Claro, o colonialismo histórico é algo que é muito além, né, do que um jogo, né? Mas ele fala assim, que o continente americano sozinho, de 145 milhões de pessoas foram conquistadas, no caso, durante esse período todo de expropriação de vida, de 90% a 95%. Deixa eu ver aqui a minha anotação, só um momento. 90% a 95% das pessoas foram exterminadas, né? Isso só até 1691. Então, aí o Brasil está aí no meio disso, né? A gente já tem um período longo de avanço, né, do colonizador, né, sobre a colônia nesse período da nossa história, né? E aí eu conecto agora, né? Muitos desses sobreviventes hoje estão condenados à pobreza. Então, isso volta muito ao que a gente tem debatido desde o início do texto, né? Sobre, por exemplo, pensar o colonialismo, é claro, né? Quando você levantou, professor, aquela questão sobre o Nick Coulter ser questionado. Mas você não acha que colonização por dados é até algo um pouco meio que nos deixa perplexo no sentido de ser insensível com o que houve realmente, né? Com todo o sangue derramado e tudo mais. Aí eu me lembrei que a discussão tendeu para um lado que, bom, se pensar de maneira direta, realmente jamais, né, a colonização através dos dados ela vai se equiparar do sentido do ponto de vista físico, do embate, das guerras e essa coisa toda que implica, né, na colonização. Realmente isso não vai acontecer, mas indiretamente, paralelamente, aquilo que está, vamos dizer assim, implícito por exemplo, a precarização do trabalho, precarização da vida, a criação de uma massa de pessoas que de certo ponto de vista, que estão, de certo ponto de vista, aquém, né, de uma espécie de bem-estar, de qualidade de vida. Então, possibilidade também de minar a possibilidade, potência política, né? isso, ele de fala, possibilidade. eu achei muito interessante quando ele falou isso, né? Comparou o ópio com aplicativos que às vezes minam a nossa possibilidade de resistir politicamente, de enfrentar politicamente opressões. Então, eu achei muito interessante essa parte. Assim, quando ele falou dessa questão da pobreza, e aí tu conectando com isso daí também, eu acho assim que... eu lembro também muito da questão, por exemplo, quando Foucault fala de disciplina, ele fala que despossui não só o tempo do indivíduo, controla, mas também despossui ele do ponto de vista crítico, no sentido de deixar ele docilizado. Então, né, enfim, essa coisa toda. Então, eu destaquei aqui também... Tem muita... Para chamar a atenção para uma coisa aqui, Henrique, na página 85, eu vou seguir um pouco também. Tá. Na página 85, quando ele fala dessa distinção do colonialismo histórico, que seria ainda marcado por uma localização geográfica, desse colonialismo de dados que seria, ele associa não mais a um território específico, mas a uma realidade aumentada, né? Essa realidade aumentada é uma espécie de digamos, virtualização, né, desse território, né, e que nada mais são do que essas nuvens. As nuvens, elas funcionam como uma espécie de realidade aumentada, e é ali
que a apropriação vai acontecer mais do que sobre o território. Então, o território pode deixar ali, a questão é se apropriar de tudo aquilo que vai sendo armazenado, todos os dados, né, que vão sendo armazenados nessas nuvens. Isso eu acho que é uma ideia interessante da gente repensar espacialmente a lógica do novo colonialismo, né? Ou seja, pensar que agora é como se existisse uma espécie, para usar um termo que o Baudrillard usava para se referir a isso, uma hiperrealidade, né? Que é essa realidade construída a partir desses dados, né? Uma hiperrealidade ou uma realidade aumentada. Eu acho que isso tem a ver também com algo que ele falava lá no começo do livro, né? Dessa ideia de abstrair todos os aspectos da vida humana, uniformizá-los e transformá-los em fluxos de dados, né? Então, isso é muito correlacionado com algo que ele vai falar depois também, de lógicas de apropriação e extração, né? Ele continua desenvolvendo isso, de certo modo, Laís, assim, parece assim que ele vai dando as nuances, mas o tema é mostrar como ocorre como esse novo colonialismo ele está, primeiramente, diretamente ligado com a base, que é a base de estrutura histórica, né, o que aconteceu realmente na história. Então parece, ele diz assim, que a gente tira ali um esqueleto, esse esqueleto ele está tá atravessando ainda o tempo que a gente vive, ele não deixou de lado, assim, ele não esqueceu, né, vamos dizer assim, não é outra coisa, parece que é uma expansão. Aí ele fala também muito do capitalismo, né, de como esse capitalismo ele está se expandindo e tomando sendo denotado dessa maneira, né? Por exemplo, aqui tem uma... Pode falar, professor. Um comentário sobre isso, assim, e isso é insistente no argumento deles, né? Primeiro, o de que, olha, a mudança é muito mais profunda, tem uma dimensão muito mais profunda do que simplesmente a emergência de um trabalho digital, trabalho imaterial, algo do gênero, né? Muito mais do que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles resistem à ideia de que o colonialismo de dados representaria sim, um novo modo de produção, uma espécie de novo, um capitalismo, algo para além do capitalismo, digamos assim. Não, permanece, né, como parte de um certo processo, né, progresso no interior do modo de produção capitalista. Eles enfatizam isso várias vezes, né? O colonialismo de dados não é um novo modo de produção, mas representa apenas uma espécie de transformação interna, né? Ou seja, você muda um pouco da estratégia, né, do capitalismo, mas o fundo, né, aquilo que caracteriza essencialmente o capitalismo permanece, né? Então, acho que esse é um ponto recorrente, né? Tentar mostrar capitalismo e colonialismo como dois lados da mesma moeda e o colonialismo de dados como simplesmente o outro lado de uma moeda de um capitalismo transformado, mas que ainda é capitalismo, né? Que ainda permanece como a gente pode identificar o mesmo modo de produção, no que diz respeito às suas características essenciais. Ele comenta, inclusive, embaixo da passagem que tu remeteste toda essa discussão, que é assim, a questão, né? Os dados, eles se apresentam como uma apropriação dos recursos pessoais. Aí, como é que a gente tem esses recursos pessoais? Já não é mais aquela questão material, né? Como, por exemplo, ouro, pedras preciosas, enfim, a coisa toda que a gente teve, que acompanhou o colonialismo histórico, mas é algo que parece que denota, por exemplo, personalidades, propensões políticas, e mexe, aí eu vou utilizar o palavreado, né? Estrutura, mexe com uma estrutura de vivências, de expressões da vida e tudo mais, né? Basta lembrar, por exemplo, da Uber e enfim, da precarização do trabalho com a Uber, então do trabalho escravo que a gente já ouve há muito tempo relacionado à Amazon, à Apple, essa coisa toda. Aí avançando um pouco aqui na página já 86, aí ele já vai falar aqui um pouco da diferenciação, não é diferenciação, ele vai dizer assim que a teoria marxista dos modos de produção ela já não vai mais ser, assim, eu vou falar dessa maneira, mas não é que ela vai ser insuficiente, é que ela vai precisar, aí ele ressignifica, na minha opinião, né? Ele parece que um novo sentido, diz assim, só ela
parece que ela não corresponde, só ela nela mesma. Então, eu entendo isso dessa maneira. É claro que um marxista jamais aceitaria, mas eu entendo assim, não qualquer marxista, assim, eu acho que alguns só. Eu acho que assim que ela é muito muito datada, né? O Marx se fala, eu penso muito do ponto de vista histórico. Então, o Marx se fala de maneira geral sob um ponto de vista histórico, né? Lendo o jornal da época e estudando a economia da época. Então, ele vai dizer assim: essa teoria do modo de produção, ou seja, de extração e sustentação, né, da própria existência humana através do trabalho, de retirada de matéria-prima da natureza e da estruturação de uma realidade que constitui subjetividade através dessa extração, dessa matéria-prima da natureza, e se isso vai ter mais alguma coisa além disso, né? Que é o seguinte: que há uma reorganização desse capitalismo, né, no sentido da expansão de uso de novos recursos de expropriação da vida, né? E esses recursos novos vão ser, ele vai falar, eventualmente essa transformação vai ser, então eles têm todo o cuidado, né? Acontecer por meio dos dados. E aí entra toda essa discussão que está sendo debatida hoje por meio enfim, Shoshana Zuboff, né, o Evgeny Morozov, Francesca Bria, assim, tudo que se fala hoje sobre, por exemplo, Smart Cities e toda a tecnologia que está meio que revestindo, né, a nossa vida, sobre um ponto de vista 2.0, sempre se fala do 2.0, né, aquilo que está vindo agora já no tempo da internet compartilhada e essa coisa toda. Aí eu até falei assim, seria um capitalismo 2.0, mas pode ser que isso já seja passado, né? Exato. É engraçado, assim, o texto oscila, né? A análise que eles fazem oscila entre duas posições. Uma, enfatizar as transformações que o colonialismo de dados representa, né? E aí mostrar o caráter novo. Mas, por outro lado, ele também, né, tenta enfatizar as permanências do capitalismo e do colonialismo, né? Então, o texto ele tem uma certa oscilação, né? Ele nem abraça uma posição claramente continuista, como se tudo que a gente tem hoje fosse a mera permanência, continuidade do mesmo, né, do que já havia, mas também não adota uma postura descontinuista radical, né, de ruptura, né, como se agora nós tivéssemos algo absolutamente novo, né? E eu acho, assim, em princípio eu concordo com essa ideia, né, não é algo radicalmente novo, e eu acho que a tese deles é sustentável. Assim, eu me agrada assim, pensar que há um cerne assim, do capitalismo que permanece, inclusive reinterpretando Marx, nesse sentido Marx permanece atual, agora o espírito da crítica marxista permanece atual, mas não necessariamente o conteúdo formulado por Marx para pensar o capitalismo industrial. Então, acho que isso é interessante, se dá conta que, num certo sentido, o que o Marx formula é uma base para uma percepção crítica das relações sociais. As relações mudaram, não são mais aquelas de uma sociedade capitalista industrial. Mas a forma, né, a lógica capitalista de apropriação, né, e de geração de riqueza, de extração e produção de riqueza, exploração do humano, isso permanece, só que assume nova forma. O humano não vai ser explorado necessariamente na fábrica por meio do trabalho, mas outras formas de exploração, essa continua de alguma maneira, mas outras também podem emergir no seio de novas relações sociais. Então, acho isso interessante, até porque, se a gente for pegar o espírito da crítica marxista, é justamente se dar conta, né, de como, né, os modos de produção estão associados às formas de relação social, e elas não são as mesmas, né? Então a gente não tem que imaginar que os mesmos modos de produção vão se repetir sempre. Aliás, toda a filosofia marxista é justamente para mostrar que não é isso que acontece na história. Então não faz sentido a gente querer reproduzir o mesmo tipo de modo de produção com relações sociais radicalmente novas, né? Isso é contra o espírito marxista, não sei se estão entendendo. Então acho que eles recuperam o espírito da crítica marxista, inclusive a definição mais geral do que é o capitalismo, né, para entender as novas formas, os novos modos de produção contemporâneos, né? Então, acho que, nesse sentido, eles não são antimarxistas, eles são marxistas na essência, digamos assim, no espírito, né? Marco Antônio, pode falar, Tiago. Não, é só fazer um comentário. Eu, quando estava lendo isso, me lembrei de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver,
e a Laís provavelmente conhece esse texto melhor do que eu, pode me corrigir. Mas eu me lembrei de uma observação que a Silvia Federici faz no Caliban e a Bruxa. Ela se posiciona assim, né? Ela quer dizer que ela não é exatamente Foucaultiana, porque ela não concorda com a maneira como Foucault trata o desejo de um ponto de vista neutro, e ela está dizendo que faz uma análise marxista, mas que é contra o marxismo ortodoxo, porque Marx não considerava a parte do trabalho que não era considerado força de trabalho mesmo, né? As mulheres, por exemplo, ficavam de fora. Então ela queria contar essa história a partir de uma perspectiva feminina. Vai tratar da bruxaria e tal. Né? Exatamente. E aqui é um pouco isso, assim, né? O marxismo ortodoxo não vai dar conta de pegar essa pessoa que está trabalhando para as big techs, né? Para as big five, sem estar, de fato, de carteira assinada, né? Isso fica na sombra dessa ortodoxia, digamos assim. Então, você tem uma outra coisa que escapa, e aí você precisa adaptar a teoria, de certa forma. Achei que essa comparação ajuda um pouco a entender, pelo menos na minha cabeça funcionou. Bem legal. Até os mais ortodoxos já estão também mudando um pouco o foco. No início de um dos livros daquele O Privilégio da Servidão, o Ricardo Antunes já começa a falar, né? Olha, mesmo o capitalismo assim sob esse novo regime dos apps e dessa nova forma de trabalho que tem hoje em dia, ele tem umas diferenças do anterior, no sentido de que o anterior ele necessariamente levava e impedia o sujeito a uma alienação total, né? E agora a gente tem, ele vai dizer assim, com todo cuidado, ele vai dizer, a gente tem nos apps, através dos apps, hoje a gente tem espasmos de sociabilidade. Então ele não quer assumir ainda, mas ele já está assumindo. Né? Não, já até a alienação está mudando, né? De certo ponto de vista. Bem legal. Aí já findando aqui essa apresentação do que vem no capítulo, ele vai começar a definir, Felipe, né? Depois você passa a referência desse texto que você falou pra gente? Tá, passo. Eu vou enviar dos dois, eu tenho um EPUB dos dois, eu acho. Um é EPUB e o outro é um PDF, eu envio, tá? Assim que terminar aqui. E o Thiago estava falando, né, dessa dificuldade de um marxismo ortodoxo de reconhecer, né, os consumidores como, de certo modo, produtores de lucro das big techs. Eu acho que é exatamente esse esforço, né, que é feito quando teóricos da internet falam sobre a economia da atenção, com o termo economia mesmo, né? O quanto a nossa atenção engajada em um ou outro app, ou não engajada, ou desconectada, ou amplamente conectada, né? Ela gera, assim, efeitos econômicos, ela gera, assim, essa participação e lucro. Boa lembrança lá, essa coisa da economia da atenção, acho interessante para entender que há uma produção de riqueza, há uma apropriação do tempo, né, da nossa atenção como produtor de riqueza. Inclusive me faz lembrar uma coisa interessante, por exemplo, quando Foucault lá no Sociedade Punitiva, por exemplo, analisa essas formas de dissidência, né, que vão ser perseguidas numa sociedade disciplinar, né, porque quer se produzir um sujeito dócil, produtivo, útil, né, etc. Então, a vagabundagem, né, tem várias aulas que ele discute a vagabundagem, a debauche, né, que é aqueles indivíduos, sei lá, libertinagem, né, o jogo, a prostituição, tinha aquelas figuras. E aí havia um conjunto, né? Mas, enfim, havia todo um conjunto de mecanismos disciplinares para basicamente botar o pessoal na fábrica trabalhando, aquelas figuras que, de alguma maneira, eram vistas como uma espécie indisciplinadas, né? Ou seja, não produtivas numa sociedade industrial. E eu fui pensando que hoje a figura que ilustraria esse dissidente, digamos, indisciplinado, é o cidadão que resolve viver offline, né? A vida offline virou uma espécie de... isso, né? Você... É igual a vagabundagem é definida, né? E o Foucault acho que entende muito bem isso. Não é pelo cara que não tem trabalho e vaga, é o cara que se nega a se colocar numa relação de trabalho. Né? O vagabundo não é alguém que está desempregado, é alguém que não quer trabalhar. Né? Essa é a postura do vagabundo. E eu diria que a pessoa que se nega a usar um smartphone, que se nega a conectar, né, nas redes, a participar de redes sociais, etc., é uma espécie de vagabundo dos tempos contemporâneos, ou seja, é alguém que se nega a entrar numa determinada relação que está sendo apropriada. Né? Naquela época era a relação de trabalho, hoje é de usuário, né, que fornece dados. Se você não entra ali, você não fornece os dados, você não produz riqueza. Sua atenção não é capturada por essa economia. Né?
Então, eu diria que eu tenho, tem essa, hoje a mística do vagabundo é a figura do cara que não tem perfil em nenhuma rede social, né? Resiste quem não está nas redes sociais. Resiste também quem dorme mais de 8 horas por dia, segundo o Jonathan Crary naquele livro da UBU 24/7 também. Não, isso suscita indignação, né? Igual era vagabundo, mas como assim? Você não tem residência fixa? Você não quer trabalhar? Vagabundo? Hoje é assim, como assim você não está em uma rede social? Você não está no WhatsApp? Como é que a gente vai, como se fosse um vício moral, né? Você tem que fazer, você tem. Eu digo, nem conheço, como assim não conhece? Que mundo você vive? Mas é isso mesmo. Aí, eu findando, ouço um né? podcast, assim, já partindo um pouco para contação de caso, eu ouço um podcast que é contação de caso. E aí tem um dos episódios, assim, que a contadora conta uma história de alguém que tinha conhecido um boy, né? E não achava o boy na rede. Não achava nenhuma rede social, nenhum perfil do cara. Aí já pensou, velho, ele é casado. É o único motivo para alguém não ter rede social. Ele esconde alguma coisa muito séria aí. Eu sou casado e estou em tudo quanto é rede. Eu só estou no Tinder, mas para elas, todas as redes sociais, os casados estão lá também. A questão é que se a pessoa quer esconder que é casada, ela não tem rede social. Então, já passei bastante por algumas experiências assim de conhecer pessoas que fazem isso. O Tinder também desvirtuou, Marco Antônio. O pessoal usa para fazer amizade hoje em dia, para fazer rolê, essa coisa toda. Você vê, eu tô por fora. Então parece aí que agora a rede da Azaração agora parece que é o Pix, né? Eu vi esse negócio, achei engraçado. Manda um real, né? Não me mande. Mas tem a flores, história também de que, para quem quer, toda rede é rede para pegação. Não tô conseguindo confirmar essa história, tô longe de conseguir. Tem uns sinais, né? Se o cara dá coraçãozinho em tudo, se, enfim, esse aí já é um nível de subjetivação pela rede social que esse é o extremo, às vezes. Eu acho, cara, olha, curtiu tudo, está interessado, comenta, esse quer casar, já comenta, né? Já até comenta, dá oi, né? Imagina, dá um oi aí já tá. Mas é isso, né? É o tempo da internet. Aí só para findar, né, o coisa e partir já para uma parte muito interessante da parte de colonialismo de dados, né? Ele vai deixar expresso, né, lá no finalzinho que é o seguinte, o colonialismo, né, esse colonialismo, o colonialismo e o capitalismo não são modos distintos, a gente já debateu de serem pensados, mas uma espécie de dupla face, né? Um é menos civilizado que o outro. No caso, ele vai dizer assim, bom, o colonialismo ele precede, mas ele não é esquecido no modelo do capitalismo. Isso é um modelo de se pensar, né? De se pensar os eventos sociais do mundo também, que, por exemplo, existem muitas discussões também paralelas que utilizam um modelo parecido. Eu vou já chegar onde eu quero, mas é tipo assim, de fazer com que eu vejo de maneira interseccionada, mas, por exemplo, eles me fizeram pensar também muito assim, numa espécie de, não de avanço no sentido de progresso, mas uma espécie de expansão de, assim, olha, começou expandido de maneira bem parca e fraca no início, ainda esse modelo do colonialismo, ele foi até que chegou no capitalismo, mas ele ainda é na origem, de alguma maneira, uma espécie de colonialismo, né? Ele está ainda, na verdade, nesse momento de expansão. Eu vi dessa maneira, assim. E aí ele fala assim que vários críticos, né, do neoliberalismo e da dataficação, né, tem comumente repensado, né, o que é isso tudo no tempo que a gente vem, no tempo que a gente vive e tudo mais. Eu pensei de cara no Morozov, no Lazarato, né, enfim. E também destaquei aqui, ele fala os 4x, isso ele bota lá no início, mas ele fala assim que veio à tona também os 4x, né, do colonialismo, que é a exploração no sentido de dominar por meio da informação, e a expansão, né, do território virtual sobre os dominados, né, que vão fazer uso. Aí já tem uma exploração dos recursos, enfim.
Só um comentário aqui, né, que tem Pode falar, professor. Aliás, duas coisas. Primeiro que eu estou bem preocupado com o tempo, assim, acho que a gente pode resumir mais essa última parte, mas assim... eu ia dizer que a partir daí, se tu pudesse fazer um resumão das partes que vem, que aí eu costumo ser um pouco prolixo, então, aí tu me ajudar com isso, tá? Eu vou resumir o seguinte, né, são esses X, né, que ele analisa, que aliás eu acho um modelo interessante, os 4X, né, exploring, né, expanding, exploiting and exterminating, né. Aqui, aliás, eu achei interessante ele falar que são 4X e não 4S, né? São 4X também, né? E tem uma diferença aqui, né? Ele começa falando desse explore, né? Mas explore é explorar, mas explorar no sentido de explorar um território, né? De conhecer um território, descobrir um território, né? Então, o colonialismo de dados, ele tem essa dimensão de uma exploração de um território que é entendido como disponível, né? Aliás, descoberta do Brasil, esse é o termo mais irônico que pode existir, né? Parece estar clara a ideia de que é um território na terra de ninguém, né? Que você se apropria de tudo que está ali, de todas as riquezas, etc. E o paralelo que é feito aqui no texto, interessante, é do requerimento, né? Aquele dos espanhóis, que é aquelas leis malucas que o Papa chancelava e que basicamente, assim, a terra é dos europeus, né? Enfim, eu nem sei quem está lá, né? Não tem ninguém lá, a gente descobriu, né? Sei lá, tem alguma coisa subhumana lá, mas enfim, é nosso. E o Papa chancela, né? É muito engraçado essa coisa do Papa, né? Decidir uma divisão da América, né? Eu acho que os indígenas, assim, é um negócio que eu fico imaginando você explicando isso para o indígena lá. Não, é o Papa ali, que Papa? Como assim, né? De que Papa? É mais maluco é esse, né? Mas, enfim, então, o paralelo que é feito entre essa figura, né, do requerimento e os novos termos de licença de uso do serviço online, né, que são tão absurdos quanto era o requerimento espanhol. Né? Enfim, e que os termos de uso basicamente é isso, estabelece as regras de uma apropriação ilimitada na qual aquele que está sendo explorado, né, ele não tem nenhuma voz ali, né, ele é um objeto a ser apropriado. É a figura do indígena diante do requerimento espanhol. Quem que decidiu que essa terra é propriedade de espanhóis e portugueses e que tem uma, sei lá, uma linha... Mais legal, né? O que é propriedade? Exato. Eu achei isso interessante. Você começa contando a história assim, isso é propriedade espanhola, propriedade? Como assim? A gente está aqui, vocês estão aí, mas vocês são proprietários? O que vocês querem dizer com isso? Né? Enfim... Esse capítulo me convenceu muito, sabe? Porque, assim, é um paralelo tão interessante que assim, ele realmente demonstra que coisas que antes não eram vistas como apropriáveis passam a ser apropriadas, passam a ser elaboradas, tratadas e depois retornam aí para uma... em forma de lucro, né? Em forma de lucratividade. Achei muito Concordo com você, Laís. Esse capítulo ele é especialmente interessante para quem estava em dúvida ainda com a possibilidade da gente usar o termo colonialismo para descrever o que está acontecendo. E ele é especialmente interessante para entender o porquê que eles estão insistentemente repetindo que não é uma mera metáfora, né? Que é uma continuidade de uma lógica, né? De apropriação, de exploração. Então, os termos de uso não são uma metáfora do requerimento, eles são a mesma lógica do requerimento, é isso que eles estão querendo dizer. Né? Assim como eles vão depois dizer que os diagramas das redes que são construídos, eles são basicamente a mesma lógica do mapa colonial. O mapa colonial ele mostrava onde tinha mina, onde tinha porto seguro, onde tinha não sei o quê. Era uma lógica toda assim, do que é relevante aqui para a gente pegar, para a gente tomar, né? É mais ou menos isso que é um diagrama de rede hoje, né? Aqueles fluxos de rede, não sei o quê. Estão querendo saber onde os dados estão circulando para capturar dado. É igual um mapa colonial, né? Que vem aquela... Aqui tem uma mina de ouro, aqui também, e não sei o quê. E também outro paralelo feito, né? Dos bancos de dados coloniais, né? Com os data centers, né? De hoje, né? Também é a mesma coisa de armazenamento de dados para conhecer esse território, que vai ser, no caso da colônia, o território físico, no caso, ou das pessoas que lá estavam e tal. No caso do colonialismo de dados, esse território vai ser todos esses dados capturados. Né? Bom, e segundo aspecto, né, então o primeiro é esse da exploração, no sentido de exploring. Né? Depois vem o
expand, né, que é a expansão, né, a lógica expansionista desse capitalismo. E a comparação que eles fazem, que é interessante, é das trilhas, né, do trem, né, da ferrovia com a internet. Né? Então, se a ferrovia permitiu, né, essa apropriação da colônia e mudou a lógica, né, tempo espacial e tal, hoje a internet funciona como essa tecnologia que abriu a possibilidade de uma nova forma de apropriação. Basicamente, a apropriação colonial, e o exemplo que ele dá da Índia, né, só foi possível por causa dessa tecnologia que foi a rodovia. Né? E hoje, obviamente, a internet é o que propicia a apropriação dos dados. Bom, aqui eu vou pular tudo isso para falar do exploit, né, que é o outro sentido de explorar, né, que no inglês o exploit tem sentido de explorar no sentido de realmente retirar a riqueza daquilo. E aí sim, né, há uma tendência, né, a lógica, né, de uma natureza disponível, barata, que está ali para você pegar, né, e um trabalho barato, né, esse cheap labor, né, e a cheap nature, né, basicamente está ali, né, quem quiser pegar. Há uma lógica que é diferente, o modelo, né, no colonialismo histórico, né, já no âmbito da plantation, era a fábrica, e agora é uma espécie de que eles chamam de free ride, né, essa carona, né, que simplesmente pega a carona e se apropria de todos os dados. Né. E a mudança que já foi discutida aqui antes, a figura do labor, né, do trabalho e a working class, né, essa classe trabalhadora, deixa de ser o cerne assim, da apropriação capitalista para ser os usuários da internet. Né? Então, não é diretamente o trabalho que é apropriado, mas são os dados. Né? E a vida, na verdade, as relações sociais. Né? Uma nova ordem no qual as relações sociais vão ser constituídas e apropriadas por essa nova lógica de extração de dados. Então, o colonialismo de dados expande o domínio de produção. Essa é uma tese forte que está na página 102, que eu acho que é uma página importante e que tem um bom ponto dele. Né? Eles dizem assim, o nosso argumento é de que o colonialismo de dados expande o domínio da produção na sociedade capitalista no sentido mais fundamental, né? Abrindo caminho para a emergência de uma nova ordem e estruturando novas relações sociais. Então, acho que esse é um ponto importante para entender o porquê que eles vão descrever o capitalismo diferentemente, porque novas relações sociais emergem e novos modos de produção que vão se apropriar dessas relações, né? Que não são mais aquelas do trabalho. O trabalho continua, eles dizem, é claro que continua a exploração do trabalho, mas agora há uma outra exploração e que ela vai ganhando cada vez mais importância do ponto de vista da geração de riqueza, que é essa exploração das relações sociais e apropriação dos dados. Então, a gente tem o que eles vão chamar de exploração direta e a indireta, né, que seria essa. E, bom, ok, tem alguns pontos que eu ia problematizar, mas acho que não é tão importante. Um outro aspecto dessa exploração é que vai manter as desigualdades regionais, mundiais, né, do sul e do norte. Assim como a metrópole ficava com a riqueza, né, e o sul ficava produzindo matéria-prima, hoje é a mesma coisa. É como se os povos colonizados hoje são aqueles que produzem esses dados brutos, né, esse raw data, enquanto que os outros vão trabalhar esses dados, depurar, analisar, etc., e vender serviços e produtos nesse mundo digital. Né? Então, você tem, novamente, o norte global funcionando como esse gatekeeper, né, esse portal. Na verdade, não é só um portal no qual você passa, é um porteiro, né, que ele filtra quem pode passar, quem não pode, e produz riqueza. Enfim, então a gente tem ainda essas divisões, né? Ele dá o exemplo até do Brasil, de fenômenos, assim, de como, de alguma maneira, isso está centralizado nos Estados Unidos e na China, né, essas grandes empresas, né, as big techs, mas que há um outro competidor, né, regional, mas que tem uma dimensão mais localizada. Ele cita no Brasil, né, esse B2W, né, B2W, né, que esse negócio está na Bolsa de Valores, que é uma fusão, né, que fizeram da Shoptime, Submarino e Americanas, né, que gerou um desses grupos aí de comércio, né, online. Mas, enfim, é pequeno comparado com esses gigantes chineses e norte-americanos. E depois, na parte do exterminate, né, exterminar, né, e aí entra uma outra comparação interessante. Bom, primeiro, ele vai fazer referência a essas compilações das leis das Índias, né, aí tem a empresa, né, da companhia, né, das Índias Orientais e não sei o quê,
Mas aqui o ponto é de que o extermínio ele muda, né? Ou seja, antes havia esse extermínio genocida mesmo, né? Essa morte de populações inteiras, de grupos étnicos, né? Inteiros. E agora o extermínio no âmbito do colonialismo de dados não vai ser mais esse extermínio de populações, mas sim a eliminação de espaços sociais. Então aqui entra uma outra dimensão da lógica do extermínio. Parece que o que morre, e eles parecem bastante, assim, pensar que esses chamados nativos digitais é como se eles fossem privados desde o início da possibilidade de certas relações sociais que não sejam mediadas, né, por esse regime de apropriação, né, capitalista. Enfim, então há uma argumentação depois na última parte do texto, né, justamente sobre os nativos digitais, sobre o paralelo que eles fazem é do ópio, né, que foi introduzido na China, isso ainda no século XIX, etc., e os últimos aplicativos, né, que são esses aplicativos viciantes, que as pessoas ficam horas ali no celular, no computador, jogando esses jogos, ou sei lá, os mais diversos tipos de... Ele dá um exemplo, o Scan, né? Eu não conheço esse aplicativo, eu estou por fora. Deve ser coisa dos nativos digitais. Felizmente, eu não sou dessa geração dos nativos. Coisa de jovem. Você conhece isso? Não, eu não sou jovem. Já passei. Bom, mas enfim, exemplifica esses apps que são viciantes, né? Que as pessoas... E é engraçado como que isso atinge um público vasto. Hoje, a minha mãe, tem 70 e tantos anos, ela agora vive jogando joguinho do Facebook, né? Tem umas coisas assim, uns joguinhos que não tem nada a ver, né? De ficar, tipo, um Tetris, de coisinhas coloridas que você fica juntando, aí vai... minha mãe também vê Outro tudo pelo celular agora. Essa geração que fica no celular. Vê a novela pelo celular e aí quer um celular mais moderno sempre. É bem louco. É bem curioso isso, né? A gente está falando dos nativos digitais, mas isso atinge gerações bem mais antigas, né? E, por fim, eu acho que a última parte do texto, para finalizar, é como que ele mostra uma continuidade entre a luta decolonial e esses desafios do colonialismo de dados, né? E como que a gente pode enfrentar o colonialismo de dados a partir de uma estratégia similar ao que é o discurso decolonial, o giro decolonial, né? Como se a gente precisasse fazer um giro decolonial no interior do colonialismo de dados, né? Acho que a mensagem é um pouco essa, né? Primeiro, contar contra-histórias, né? Contra-histórias no sentido de uma abordagem decolonial dos dados, né? Ou seja, mostrar uma outra alternativa de compreensão da realidade social que a gente vive hoje, né? Sem ser essa narrativa capitalista, etc. Desnaturalizar a lógica do dado, né? Então, tudo isso tem muito a ver com a luta decolonial, porque, no final das contas, a colonialidade está enraizada no nosso ser, no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, etc. Então, da mesma maneira, essa ideologia do capitalismo de vigilância, de dados, está enraizado, né? Está incorporado em nós, na nossa visão de mundo. A gente precisa desnaturalizar essas coisas, né? Então, esse é um esforço que tem uma dimensão meio decolonial, realmente, né? Um projeto assim, de liberação contra um modo que se tornou hegemônico de perceber a realidade contemporânea. E aí, a partir disso, né, e eles dizem que há uma urgência nesse esforço. Né? Uma urgência por quê? Porque é como se o colonialismo de dados estivesse no período inicial, transitório ainda, mas ele já anuncia, digamos assim, uma nova ordem que está por vir, que está cada vez mais se aparecendo no horizonte, cada vez mais próxima, né? É um prelúdio, né? Assim como, né, eles estão dizendo aqui que o capitalismo, o colonialismo histórico serviu de prelúdio do capitalismo moderno, industrial, a gente está tendo aí uma espécie a gente está anunciando uma mudança que ainda está se produzindo, está no seu começo. Então, é urgente que agora o processo seja feito justamente para tentar reverter esse curso, né, esse curso dessa naturalização, dessa apropriação da nossa vida, das relações sociais de uma maneira geral, né? E aí ele promete outros temas para a continuidade do livro, mas aí a gente pode deixar isso para os próximos encontros, né? Bom, particularmente eu gostei muito da leitura desse capítulo, né?
O interlúdio foi interessante também para colocar, rememorar e colocar no lugar essa importância do que foi o pensamento pós-colonial, decolonial, mas aqui eu acho que esse capítulo ele já avança e realmente fortalece a tese central do livro de que há uma permanência, né, tanto no capitalismo e que isso pode ser compreendido a partir da lógica colonial. Então, acho que isso é uma tese que fica bem mais forte após a leitura desse capítulo. Assim. Pelo menos para mim, eu já tinha lido o artigo deles, mas o artigo ainda não tinha me convencido muito. Eu achava que eles ficam falando que não é metáfora, mas é metáfora. Agora eu estou começando a concordar mais com eles lendo esse capítulo. Né? Algumas vezes eu fico achando que é meio metáfora, assim, mas eu já acho que é mais do que isso. Né? Então eles já estão ganhando assim, o meu assentimento. Assim, eu já começo a comprar a tese do livro. Né? Não sei quanto a vocês, mas eu estou bastante... Estou gostando e quero logo continuar a leitura aí dos próximos capítulos. Né? Marco Antônio, diga. Eu queria fazer só um comentário rapidinho, dado o avançar da hora. O Samuel recomendou aí para a gente o livro do Cernicek, né? O Samuel falou o nome dele lindamente, eu não sei exatamente como é que se pronuncia esse nome difícil. Na verdade, eu não tenho nem ideia de como fala, então foi aquela falada da hora. Mas eu quando vi ele sendo citado, eu achei super curioso, assim, porque eu conheço uma outra versão do Cernicek. Porque esse livro que o Samuel sugeriu, né, o Capitalismo de Plataforma, me parece que deve ir eu não conheço, mas deve ir numa direção crítica, assim, né? E o Cernicek tem uma dimensão propositiva também, que ele é um dos caras, um dos teóricos do aceleracionismo. Ele é um dos autores do Manifesto Aceleracionista, e essa metade do aceleracionismo que é conhecida como aceleracionismo de esquerda, né? Então, assim, é numa chave emancipatória, mas que opera numa lógica de acelerar a lógica do capital, né? E, assim, é muito curioso, porque tem essa coisa de operar por dentro, mas é totalmente contrário a uma perspectiva decolonial ou pós-colonial que os autores desse livro adotam. Assim. Então, achei bem curioso essa menção, e é um livro que vale a pena dar uma olhada depois. Eu tenho bastante tempo que eu li, assim, mas é interessante a proposta. Ótimo. Eu ainda vou parar para ler. Você mandou, né, um artigo, uma parte, né, do livro, né, um capítulo. Depois eu vou dar uma olhada no capítulo. Bom, então, só lembrando, então, gente, para a continuidade do grupo, semana que vem é o nosso penúltimo encontro, o quarto, né, e penúltimo, e a gente vai discutir a partir da parte 2 do livro, o capítulo 4, né, que é a Rani, que ficou de apresentar, que não está aqui agora, e o capítulo 5, que é o Samuel, que ficou de apresentar, que está ali, né? Então, ótimo. Então, semana que vem já temos os expositores previstos, a Rani e o Samuel. Se alguém tiver disponibilidade, interesse de apresentar o capítulo 6 e o pós-scripto não precisa, porque são pouquíssimas páginas, né? É uma conclusão só. Mas falta só mais um capítulo. Alguém teria interesse já de se prontificaria a assumir a apresentação? Isso no dia 23, né? O nosso último encontro. A gente não precisa decidir isso hoje, porque a gente ainda vai ter o encontro semana que vem a gente vê isso. Então, vamos lá, então, que já passou alguns minutos do nosso horário, né? Fica cansativo. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Valeu a Laís, valeu o Felipe também pelas apresentações. Boa noite, pessoal. E aí a gente se vê semana que vem, gente. Tchau para todo mundo. Gente, então. Tchau, obrigado, gente. Tchau, boa noite para todos. Tchau, até.